Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Linda em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. E o texto de hoje fala assim: Cabeça ou coração? Dia 5. Antes de tratar do segredo de hoje, quero meditar com você em um texto da Bíblia que causou um impacto enorme na minha vida há alguns anos. Desejo que ele mexa com a sua vida também. Preciso que agora ponha toda a sua atenção nesse texto, pois para que entenda aonde eu quero chegar, você precisará estar bem concentrada. É um texto escrito pelo profeta Isaías, e ele diz o seguinte: O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Observe como Isaías descreve o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Vamos refletir sobre cada um dessas expressões. Espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Você pode pensar que sabedoria tem a ver com a idade. Quanto mais idoso, mais sábio. A sabedoria, porém, não vem do que vivemos, mas do que aprendemos com nossas experiências e até com as experiências de outras pessoas. O dicionário também define sabedoria como razão. E o que é razão? É usar a cabeça, raciocinar, avaliar, julgar, ponderar. Logo, podemos concluir que o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, está diretamente associado ao uso prático da razão. Em última análise, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Espírito de entendimento. Procure também essa palavra no dicionário e veja como ele a define. Inteligência, juízo, razão. Está bem interligado com a sabedoria e exige igualmente o uso adequado da atividade racional. Espírito de conselho. Quando vamos aconselhar alguém, se temos a preocupação de dar o conselho correto, sabendo que o que dissermos poderá causar um grande impacto na vida da pessoa, não saímos falando qualquer bobagem. Refletimos antes de falar. Usamos a razão mais uma vez. Isso acontece até se vamos aconselhar a nós mesmas. Precisamos de juízo. E essa é uma das características do conselho, a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. E como se faz isso? Você já deve saber a resposta, usando a cabeça. Espírito de fortaleza. Vou recorrer ao dicionário mais uma vez para definir fortaleza. Solidez, virtude que consiste em não fraquejar. Como podemos ser sólidas, consistentes e não fraquejar? Tomando decisões racionais, sem permitir que os sentimentos nos deixem vulneráveis. Se vivemos baseadas nas emoções, não podemos ser fortes. Logo, não temos a virtude de não fraquejar. Olha a cabeça envolvida aí de novo. Espírito de conhecimento. A que conhecimento Isaías se refere? Se ele está escrevendo sobre o Espírito do Senhor, concluímos que se trata do conhecimento de Deus. Trata-se de conhecer a vontade dele e de discerni-la. O discernimento também envolve a capacidade de diferenciar o certo do errado. O que usamos para discernir? O sentimento ou a razão? Pergunta está muito fácil, não é? É claro que é a razão. Espírito de temor do Senhor. Temer a Deus não significa ter medo dele. Em vez disso, ter zelo, respeito, reverência. O espírito de temor está ligado ao espírito de conhecimento, porque para respeitar o desejo de alguém, primeiro precisamos conhecer essa pessoa e sua vontade. Todas essas características do Espírito de Deus estão interligadas. Ele é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Em nenhuma dessas coisas vemos a presença dos sentimentos. Podemos já aqui chegar a uma conclusão. Essa conversa de que devemos seguir o coração não passa de um engano para levar o máximo de pessoas para a dor e ao sofrimento. É conversa fiada. Segredo de hoje. Proteja-se dos sentimentos. Deus não fala conosco por meio das emoções. Ele fala conosco em nossa mente e em nossa razão. Muitas vezes, porém, preferimos escutar nosso coração e nossos sentimentos. Eles quase sempre falam mais alto, bem mais alto. É o que acontece quando você, por exemplo, sabe que não pode comer mais um pedaço de bolo, mas quer comer mesmo assim. Nem me fale. Em termos espirituais, nosso coração também quer o contrário do que Deus quer de nós. O coração quer fazer o que der na telha, mas Deus deseja produzir em nós o autocontrole.
O coração deseja ter o direito de gritar, xingar, espernear quando uma coisa não sai como ele quer. Mas Deus quer ver em nós a calma. O coração não sabe esperar, quer tudo para hoje, para agora, para ontem. Mas Deus nos exorta a sermos pacientes. Você encontra essa comparação entre o desejo do coração e o fruto do Espírito no texto bíblico de Gálatas 5, versículos 16 a 23. Há um versículo nesse trecho de Gálatas para o qual quero chamar sua atenção. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegue fazer o que queres. Gálatas 5, 17. Esse texto afirma que a carne, ou seja, a vontade pecaminosa, luta contra o Espírito. A palavra luta é muito forte, pois é além do enfrentar as forças do mal, muitas vezes temos de lutar contra a nossa própria vontade, porque ela se rebela contra o que é melhor para nós e contra a vontade de Deus. Esse texto não para por aí. Ele diz que o Espírito também luta contra a carne. Por quê? A resposta vem a seguir. Porque eles se opõem um ao outro. Sua carne está ligada ao coração, aos sentimentos. Por outro lado, Deus e sua vontade estão ligados à mente, à razão. São duas coisas opostas. Não pode haver unidade entre a carne e Deus, pois não se combinam. Por isso, você tem de se preparar para uma luta constante entre o que quer e o que sabe ser o certo. Gálatas 5,17 termina assim: de modo que não consegues fazer o que quereis. Sua carne está sempre contra Deus, porque ele opera em sua mente, com sua inteligência. É importante entender isso. Quando vivemos segundo as emoções, somos guiadas pela carne. E nossa carne quer ser atendida, quer ter experiências, ainda que seja uma experiência de dor. Ela quer viver as emoções. Porém, ela nunca se satisfaz. Quer sempre mais, mais e mais. Deus, por outro lado, não quer que você viva na dor, nem deseja que tenha experiência das quais mais tarde vai se arrepender. Ele é racional, quer que vivamos de maneira consciente e autocontrolada, e não por um instinto que em momento quer uma coisa e logo depois quer outra. Às vezes nos deixamos envolver pelos sentimentos e até nos perdemos dentro deles. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, pode ter sido até você mesma, nem sei mais o que eu quero? A vida de alguém guiado por sentimentos é uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos e baixos. Os sentimentos vão e vêm. Numa hora, a pessoa está totalmente feliz. Minutos depois, totalmente deprimida. Numa situação assim, como Deus pode atuar? A sua parte no relacionamento com Deus é escutá-lo e dar espaço para ele agir. Mas, se os seus sentimentos a deixaram cega e surda, como você vai ouvir a voz dele? Não é só de vez em quando que temos de lutar contra os sentimentos, é uma luta diária. Os sentimentos vêm porque fazem parte de nós, do nosso coração, da nossa carne. Batalhamos contra eles pelo controle da nossa vida. Quando vencemos a luta e nos deixamos dirigir por Deus, vivemos de maneira serena. Sabemos para onde nossa vida caminha. E isso mantém nossa beleza, porque não precisamos mais nos descabelar com decepções ou tristezas. Podemos nos erguer acima disso e viver em paz. Quando isso acontece, temos todas as qualidades que vimos no texto de Isaías. Esse tipo de vida nos faz bem, nos poupa de muito sofrimento e ainda agrada a Deus, porque estamos fazendo a vontade dele. A tarefa de hoje: avalie quem dirige a sua vida. Hoje você vai refletir em duas questões. Como tem andado minha vida? Sou guiada pelos meus sentimentos ou pela minha razão? Se reparar que os sentimentos falam mais alto que a razão, prepare-se para mudar. Em primeiro lugar, determine a si mesma que é possível mudar, não importa quem você seja. Em segundo lugar, reconheça que está perdendo a batalha contra suas emoções e convide Deus para ajudá-la a retomar o controle de sua vida. Aliás, não o convide apenas para ajudá-la hoje. Convide-o para ficar para sempre ao seu lado, ensinando-o a viver com fé, independente das emoções. Prepare seu plano de batalha. Pegue um lenço, assoe o nariz e enxugue as lágrimas. É hora de agir. Verifique em quais situações os sentimentos se agitam e fazem seu estômago doer. Veja como pode encarar essas situações de maneira racional. Tome decisões baseadas na sua razão e na sua inteligência e agarre-se a elas. Amém? Forte, hein, meninas? Que nós possamos ser dominadas